Vamos lá. Correção, então, das atividades, página 13 de caderno da apostila, né? Algumas questões, eu acho que é 2 que tinha que fazer no caderno, então o resto é a 2 e a 3, tá? Então, essa tinha que estar no caderno de vocês. Vamos lá, então. A primeira questão. A primeira questão diz assim: a ilustração a seguir não representa a realidade, mas ilustra de forma lúdica uma das fases de uma doença bastante comum no Brasil, a esquistossomose, que chega a atingir 7 milhões de pessoas por ano. Letra A. Sobre o ciclo do esquistossomo, complete as informações. Os vermes que estão pegando carona, que está entre aspas, né, no caramujo, e causam a doença conhecida como esquistossomose ou... Qual é o Barriga d'água. Muito bem, Gabriel. Barriga d'água. Os ovos presentes na água contaminada dão origem a larvas chamadas de... Miracídeos. Miracídeos é o primeiro, né? Tá, então, o primeiro larva seria essa. Que ao encontrar um caramujo do gênero Biopalaria, penetram em suas partes moles, multiplicando-se e transformando-se em larvas Cercárias. Isso. E retorna à água, né? Então, o verme entra lá no caramujo e se transforma em cercárias. Quando um indivíduo entra na água, as larvas que se desenvolveram no caramujo penetram em sua pele e, por meio do sangue, atingem o intestino, onde se tornam adultas, acasalam e depositam seus ovos, que são eliminados com as fezes, contaminando o solo, a água e assim iniciando um novo ciclo. Isso. Letra B. Então, ficou assim: primeiro, barriga d'água, segunda, miracídio, terceiro, cercária, caramujo, pele e ciclo. Nas regiões em que o caramujo do gênero Biopalaria não é encontrado, pode ocorrer disseminação da esquistossomose na população? Justifique sua resposta. Sim ou não? Por quê? Pode ou não, gente? Lugar onde não é encontrado. Ó, na região onde o caramujo não é encontrado, pode acontecer a disseminação na população? Sim ou não? Justifique sua resposta. Não. Por quê, Gabriel? Porque tem que ser aquele caramujo, né? É porque eles precisam do caramujo para se desenvolver ou se transmitir. Eu esqueci agora. Seria porque eles não se desenvolvem fora do hospedeiro, né? Intermediário, no caso, né? Que o caramujo, né? Então, não, porque a larva do Esquistossoma mansoni, no caso, né? Ela se desenvolve a partir de um hospedeiro intermediário, que seria quem? O caramujo. Então, não teria como. Então, o fato de não ter o caramujo já impossibilita a contaminação, porque não tem como continuar o ciclo, né? Acontece um interrompimento aí nesse ciclo, tá? C. Existem alguns peixes que são predadores naturais do caramujo, que faz parte do ciclo de esquistossomose. A inclusão desses peixes em lagoas, né, contaminadas, pode ser considerada Continuando, então. A letra C da página 13, né? Existem alguns peixes que são predadores naturais do caramujo, que faz parte do ciclo do esquistossomose. A inclusão desses peixes em lagoas contaminadas por ele pode ser considerada uma forma de prevenção da doença? Por quê? E aí? Vamos. Porque quando ele mata o peixe entra em decomposição e vai espalhar a doença. Quê? Professor, eu acho que sim, porque, tipo, quanto menos caramujo tiver, menos vai ter
lugar para as larvas se desenvolverem? Olha só a pergunta, gente. Existem alguns peixes que são predadores naturais do caramujo. Então, eles vão comer esses caramujos. E esse caramujo faz parte do ciclo do esquistossoma. A inclusão desses peixes, se eu pegar vários peixes que se alimentam desse caramujo e pode ser considerado uma forma de prevenção, sim, porque ele impede o desenvolvimento do verme, porque ele está comendo o hospedeiro intermediário, então ele quebra o ciclo também, tá? Então a resposta seria sim, porque pode impedir o desenvolvimento do verme, interrompendo o seu ciclo, tá? É uma forma de controle forma de controle biológico, onde eu estou inserindo um animal num ambiente para diminuir a quantidade de caramujo, que é um hospedeiro intermediário do esquistossoma, tá certo? Não é isso. 2. Em um dos contos do livro Urupês, Monteiro Lobato retrata o caboclo chamado Jeca Tatu, que esse caboclo, ele levava uma vida simples, era representante sempre, ele sempre aparecia de calçado, sem calçado, descalços, né? E ele sofria de cansaço, ele era desanimado, né? O Jeca Tatu aí, e da fraqueza também. A figura do Jeca Tatu também é associada a uma verminose. O fato dele estar descalço, fraqueza, espoliação, né? Que verminose é essa e por que? E justifique sua resposta. Vamos lá. Qual o nome da doença que tem a ver com o fato ali do Jeca Tatu andar descalço, fraco? Amarelão? Ancilostomias, amarelão. Uhum. E a fraqueza justificada, né, pelas hemorragias que o verme causa, tá? Então, por isso que você consegue justificar ali. Então, a fraqueza, no caso do Jeca, né, é justificado devido às hemorragias que causa o verme, né, no intestino. Ele causa hemorragias e a pessoa ficando amarelado, cansado, prostrado, né, enfim. 3. A questão 3, então, são... Você, ali, né? Já viu um cachorro na praia? Vários, né? Tem gente que leva, mesmo sabendo que é proibido levar. Fora aqueles que não leem cartaz, os cachorrinhos que não leem os cartazes, né? Que eles vão mesmo, né? Eles não estão lendo lá que eles não podem entrar, né? Mas os donos conseguem ler, e é errado ler. Ah, mas pobrezinha ficar sozinho. Não, gente, ele é vacinado. Não, gente, não é para levar. Por isso que o mundo está do jeito que está, porque ninguém segue regra, ninguém obedece regras, né? Então, as regras são para o bem viver da sociedade, e, na verdade, nós vemos hoje ao contrário, né? Então, olha só, era uma pesquisa, um problema de saúde conhecido popularmente como bicho geográfico, mas que a medicina chama de larvas migrans cutânea, tá? Larva migrans cutânea. E responda as questões a seguir. Qual é a causa desse problema? Como ele ocorre? Qual a relação entre a presença dos cães na praia e esse problema de saúde? E do seu ponto de vista, esse motivo justifica a proibição de cães na praia? Explique. Essa é a questão 3, tá? E aí? O problema, gente, ele acontece quando as larvas do Ancylostoma brasiliensis, e aí, no caso, tem que ser o nome específico dele, porque é o nome científico, né? Que geralmente parasita cães que penetram na pele de pessoas, tá? Seria isso. O bicho geográfico ocorre quando os cães infectados deixam na areia suas fezes, né? Infectadas, e aí o que pode conter as larvas nessas fezes do verme. Normalmente as pessoas vão para a praia, elas andam descalças, né? Nós não vamos ficar de tênis e meia nesse local, e aí essa larva acaba, né, mexe na areia. Muitas pessoas fazem o que também na praia, gente, que é muito errado, que eu acho, quando eu passo, eu olho e digo, ai meu Deus, eu não acredito que eu estou vendo isso. É muito comum fazerem isso. O que as pessoas fazem para se contaminar também? Quer enterrar na areia?
Se enterram na areia, se enterram, quem nunca, né? Joga a Professora, fazer aquele croquete, sabe? Sair da água e sair rolando. bem aquele croquete, Milena, mesmo aquele croquete mesmo, tá? E é bem isso que acontece, tá, gente? Exatamente isso. Então, as pessoas não têm noção da quantidade, não só o Ancylostoma brasiliense que causa bicho geográfico, vários outros vermes, tá? Vários, vocês não têm noção do que é uma areia de praia. Por quê? Assim, ó, não é o meu cachorrinho que é vacinado que eu levei, não é para levar. Mas tem cachorro de rua que não é vacinado e que está cheio de vermes, né? E que estão lá se roçando na areia, naquela mesma areia em que você foi lá e enterrou seu filho, naquela mesma areia em que você fez o castelinho de areia. São coisas legais, são, mas acontece que a gente sabe que na realidade que a gente vive hoje não dá, não pode ser feito. Tá? Então, é errado, né? De fazer isso. Ok? Então, o nome popular da doença é bicho geográfico, né? Porque normalmente ele como ele entra num organismo que não é o dele, que não é um cachorro, é uma pessoa, ele migra, ele fica perdido, procurando o local para entrar. E ele não entra porque não é um organismo correto. Digamos que ele entrou no lugar errado, esse verme. E aí ele fica migrando, e aí ele, por isso o bicho geográfico, ele forma como se fosse caminhos, aí forma mapas, por isso esse nome popular aí, tá? E causa uma coceira intensa, tá? E a próxima pergunta, que era também sobre a pesquisa, que vocês deveriam ter feito a pesquisa, né? Qual é a relação entre a presença dos cães na praia e o problema de saúde? E daí a presença dos cães na praia pode aumentar os focos de contaminação aí, né? Da larva, podendo passar para animais e humanos aí. E do seu ponto de vista, esse motivo justifica a proibição de cães na praia? E aí, o que vocês acham? Sim. Sim. É. Tem lugares fora do Brasil, eu não sei se aqui no Brasil tem, mas tem lugares aí que é permitido só cães, aqui é a praia dos cães. Ah, aqui no Brasil acho que não tem isso. Mas eu queria, porque eu queria levar meus cães para a praia, mas não pode, né? Então não levo. Ok? Caderno de atividades agora. O caderno de atividades, página 6. Vamos lá? 6. Poríferos equinidários. Sobre os poríferos, responda as questões propostas. Letra A. Quais características são necessárias para que eles sejam classificados como animais? São eucariontes, são multicelulares e são heterotróficos, gente. Ok? Letra B. Qual é a denominação comum desse grupo de animais e por que recebem esse nome? Poríferos. Denominação comum. Eles têm poros? Como é que é a denominação? Como é que chamam eles? Comumente chamado. São denominados de esponjas. Isso, são as esponjas. Pois apresentam inúmeros poros pelo corpo, né? Algumas espécies podem ser utilizadas até como esponjas de banho, para limpeza, né? Já foi usado bastante. Hoje nem tanto, mas já foi muito usado. A 2, vocês têm o desenho da esponja ali, com as partes dela. Os poríferos são animais filtradores, ou seja, eles se alimentam filtrando a água do mar, retirando dela partículas de alimento que são absorvidos e digeridas em células especiais. Relacione as descrições com o desenho, indicando as principais estruturas do trajeto da água no corpo dos poríferos. Então, eu tenho poro, coarnócito, espícula, água com partículas. 5, as partículas, alimentos circulam no interior do corpo, são absorvidas e digeridas nos coarnócitos. E a 6, a água sai pela abertura. Então, vamos ver a ordem. No desenho, 1, as células com coanócitos, vocês vão começar... Fica complicado porque não tem como... Eu vou mostrar para vocês como é que tá. Não sei se vocês conseguem enxergar aí, ó. Dá para enxergar o porífero com a numeração? Eu não estou conseguindo ver quais são os números, professora. Dá? Não dá para ver direito.
Lugar. Então, vamos ver. Do lado esquerdo, embaixo é 1, em cima é 2. Ok? Do lado direito, 6, 5, 3 e 4. Do lado esquerdo, 2, 1. Do lado direito, 6, 5, 3 e 4. Tá? Porque o primeiro está ali, ó, mostrando o poro, né? O 2 é o coanócito, que está acima do poro. Aí, ali já 6 lá em cima é a abertura do ósculo, né? O 5, as partículas de alimentos caem ali. E depois 3 e 4. A número 3. As espécies de poríferos produzem fibras proteicas macias que auxiliam na sua sustentação, o que lhes confere a possibilidade de ser utilizadas no banho e na limpeza geral. Atualmente, a maioria das esponjas comercializadas é de origem sintética, quer dizer, não é feita de porífero, produzida com derivados do petróleo. O material proteico, que forma a rede de proteínas produzidas por certas espécies de esponja, é chamado de material proteico. Espongina? Espongina. Muito bem. 4. Leia o texto e responda as questões propostas. A origem de uma epidemia ocular que em 2005 atingiu 200 crianças e jovens no município de Araguatins, localizado às margens esquerda do rio Araguaia, no Tocantins, acaba de ser desvendada. A conclusão é que 2 espécies de esponjas de água doce atuaram como agentes etiológicos, causadores, né, da infecção ocular. Antigas tribos indígenas que ocuparam a região já conheciam o perigo representado pelas esponjas em épocas de seca do rio, quando elas ficam expostas ao ar e secam, liberando as espículas, que é aqueles espinhos, né? Que é uma espécie de espinho. As águas ricas em espículas formam uma espuma que os índios chamavam de cauí e cauxi. Por que as esponjas de águas doces secam na época da seca do rio? Porque elas ficam expostas à superfície, aí acabam não tendo nutrientes. Porque já que não tem água, elas não tem como conseguir comida? Tá, então, como o rio está secando, eles são animais aquáticos, certo? Então, se são animais aquáticos, eles dependem da água para fazer a filtragem, para se alimentar, são animais filtradores. Então, elas precisam, né, dessa água e seca, elas morrem. E ao morrerem, elas secam e aí libera essa espícula, esse espinho, tá? Então, as esponjas são animais filtradores, sem água elas não conseguem se alimentar e acabam morrendo e secam, certo? B, o que são espículas e qual a função no corpo das esponjas? O que são as espículas? Estruturas minerais entrelaçadas. As espículas são estruturas minerais entrelaçadas, tá? Que tem como função, né, ela forma o esqueleto das esponjas e tem como função a sustentação. C. Qual característica das espículas faz com que elas possam causar ferimentos nos olhos e na pele? Elas são estruturas minerais pequenas, rígidas e pontiagudas, que é o que pode causar o problema no olho lá. O que, ao estarem soltas na água, podem causar lesões oculares, né? Inclusive, lá no caso que foi falado, né? Deu uma epidemia ocular em 2005, né? Em crianças. 200 crianças e jovens no município tiveram problemas de visão. 5. Esponjas são animais que permanecem fixos em rochas ou em outras estruturas, principalmente no fundo do mar. Considerando que elas não se locomovem, como podem realizar sua reprodução? Como que se reproduzem as esponjas? Eu acho que eles fazem que nem os peixes, né? Porque os peixes, eles lançam os óvulos na água. Acha! O brotamento
A E gente por não regeneração. É igual os peixes que daí eles lançam as gametas, né, na água e eles se juntam. Eles É por lançam. brotamento e por regeneração, não, é? Então, vamos aos fatos que a gente já estudou, né? Por isso que não vem com acho, a gente já estudou isso. Elas podem se reproduzir tanto de fase sexuada, ela tem assexuada, elas podem de duas formas, tá? A reprodução assexuada por brotamento, né? E pode ser de forma sexuada. E aí, no caso, Jesus falou, né? Elas lançam os gametas na água, aí lança o gameta na água, né? Onde ocorre a fecundação e forma uma larva. Então, ela pode se reproduzir de duas formas, ou por brotamento, ou de forma sexuada. E no caso da reprodução sexuada, os cílios, né, que tem lá nos coanós, trazem esses gametas ali, né, para que ocorra a fecundação, tá? Na água, né? No caso, lá na esponja feminina. O espermatozoide vai até a esponja feminina. 6. Em uma região do mar próximo à costa, uma grande abundância de poríferos e outras espécies marinhas, passou-se a identificar uma redução do número de esponjas. Com o passar dos meses, os pesquisadores identificaram que mais da metade da população de esponjas já havia desaparecido dali. Uma possível explicação para esse processo é que... Qual a resposta? Gente, as esponjas são bioindicadores, elas indicam a qualidade da água. A primeira. Então, é que tá terminando de ler. Sim. Isso, a letra A água pode estar poluída, pois os poríferos são filtradores e se desenvolvem somente em ambientes livres de poluição. Letra A. 7. Acidentes com águas-vivas ocorrem com mais frequência no verão, por causa do período de reprodução das espécies, da circulação das correntes marinhas e da presença de turistas. As espécies de água-viva encontradas no Brasil costumam não ter movimentação própria, mas se deslocam com o movimento das correntes. Não atacam os banhistas, só liberam toxinas ao serem tocadas. Elas não são agressoras, elas se defendem, né? A queixa mais comum entre as vítimas é a sensação de queimadura. Daí a expressão ser queimado por água-viva, em vez de ser envenenado com a toxina, né? Ok. 8. A letra A. A água-viva é classificada em qual grupo de animais? Qual é a relação desse grupo com o assunto tratado no texto? São classificados como... Cnidários. Pronúncia. Quinidários. Cnidários. Isso. São animais que apresentam células, então, em relação ao problema, né, ao assunto tratado no texto, são animais que apresentam células chamadas quinidoblastos, que no interior dos quais o nematocisto produz uma substância, né, urticante citada no texto. Então, é o que causa, no caso, a queimadura ali nas pessoas. B. Qual é a função da toxina liberada pelas células urticantes das águas-vivas? Função da toxina para a água-viva, tá? Não para Se proteger? Defesa e caça? Isso, então, tanto para defesa, né, do animal, quanto para captura de alimento, tá? Então, auxilia na defesa e captura de alimentos. Aquela é como uma caravela, né? No A verão. caravela é na verdade, a caravela é uma colônia, né? A gente já falou isso na aula passada. São vários, né? São vários. Isso, falamos ano passado também sobre isso. 8. Sim. Foram feitas as seguintes afirmações sobre os quinidários. 1. Tem uma estrutura corporal muito simples, são pluricelulares, pois apresentam tecidos verdadeiros. Tá certo, já começa a apresentar tecidos, né? A cavidade gástrica, eles já apresentam aqui. 2. Apresentam a cavidade digestiva, onde seus alimentos são digeridos, os restos eliminados pela boca, né? Entra e sai pela boca, tá certo também. E 3, existem 2 tipos de quinidários, que são as formas de vida dele, né? Pólipo, que vivem fixo no substrato, e as medusas, né? As formas medusoides, que são capazes de nadar livremente. Então, em relação a isso, seria... Letra D?
A letra D, todas estão certas. E aqui nós temos as etapas de reprodução dos quinidários, né, com alternância de geração ali. Então, ele vai entre a fase sexuada e sexuada. Então, a numeração ali tem que colocar na ordem, de acordo com o que acontece. Formação de larva após a fecundação. Qual é o que acontece ali? Em 2, né? Está acontecendo isso. Desprendimento das medusas. Lá no fim, é 5 para 6. 6 já é a medusa livre, né? Então, é 5. Após o crescimento da larva, formam-se um pólipo que dará origem a novos indivíduos, que vão se desprender, que são as 4 ali, tá? 6, após o desprendimento do pólipo, as medusas iniciam o seu crescimento até a idade adulta. A larva se fixa no substrato e inicia o desenvolvimento, que é em 3. E 1 é a fecundação. Então, ficou 2, 5, 4, 6, 3 e 1. Professora, falando sobre os quinidários, tipo, por que tem que passar quando é queimado? Que ele Como é que fala? diminui o efeito da toxina, o vinagre, né? Tu disse. O vinagre é porque diminui o efeito da toxina no nosso corpo. Só isso. Mas ele fica uma marquinha ali, que é o nematocisto, que é um filetezinho branco, que a gente tem que tirar aquilo ali também. Quando tiver aquilo ali, ele também acaba queimando, tá? É tipo o pedaço, né? Sei lá, da perninha dele, não sei. Não tem perninha, né? Tentáculo. Tentáculo. É o nematocisto. Perdeu essa aula, pelo jeito, né? Classifique os quinidários abaixo de acordo com pólipo e medusa. Anêmona do mar. É pólipo ou é medusa? Pólipo? Pólipo. Coral. Pólipo? Pólipo. Pólipo. Água viva. Medusa? Medusa. A 11, sobre os recifes de corais na Amazônia, é um sistema... o Recife de Corais da Amazônia é um sistema de 9,5 mil quilômetros quadrados formados por corais, esponjas e algas calcárias. A barreira de corais tem quase 1 mil quilômetros de extensão e fica na região do Rio Amazonas, onde ele encontra o Oceano Atlântico. Esse sistema de recifes é importante para muitas razões, incluindo o fato que ele tem características únicas em relação à disponibilidade de luz, condições físicas e químicas da água, segundo afirmou em um comunicado o pesquisador Nils Apps, da Universidade Federal do Pará. Ele tem um grande potencial para novas espécies e também é importante para o bem-estar econômico das comunidades pescadores ao longo da zona costeira amazônica. Letra A. O texto afirma que recifes de corais da Amazônia é formado por corais e esponjas. Quais diferenças entre esses dois grupos de animais? Pode falar. Pode falar. Não. Tá errado. Alguém vai falar a diferença entre corais e poríferos ali, né? No caso que foi falar, esponjas. As esponjas são poríferos organizados multicelulares que vivem fixos na rocha. Ou num substrato também, né? Os corais são quinidários, animais multicelulares também, apresentam tecidos verdadeiros, são pluricelulares. Nesse grupo existem espécies que vivem fixas e existem alguns livres também. Já no caso das esponjas, nesse grupo somente fixos, né? Letra B. Por que podemos afirmar que o recife de corais da Amazônia é importante para as espécies aquáticas e também para o bem-estar da comunidade de pescadores? Os recifes de corais são fundamentais para o equilíbrio dos ecossistemas, tá, gente? Então, isso é importante colocarem aí. Fornecem abrigo, fornecem alimento e locais para reprodução, no caso, né, de diferentes espécies. E aí, no caso, esses locais atraem aí peixes e mantêm abundância na pesca para a comunidade da região, né? 12. Os quinidários são animais que podem apresentar alternância de geração, também conhecida como metagênese. Neste processo, 2 estágios de vida são encontrados, os pólipos e as medusas.
Sobre esse assunto, responda o que está certo. Os pólipos são normalmente sésseis, isto é, fixos, e as medusas são natantes, natação livre, são livres. Está certo isso ou está errado? Certo. 2. Os pólipos representam o estágio larval e as medusas a fase adulta. Está certo isso? Não? Não. A metagênese, no caso 3, na metagênese, os pólipos e as medusas se reproduzem de forma assexuada e sexuada, respectivamente. É sim? Sim. Apenas as medusas têm células urticantes denominadas quinidócitos. Só os fixos, só os de vida livre têm quinidócitos? Não. Não, todos têm, né? Então, a resposta, a letra C. A 1 e a 3 apenas, né? Os plateumintos. As próximas correções eu vou mandar lá no Clipe Escola, que nem eu fiz anteriormente, tá? A gente pede uma aula inteira só de correção, né? Complicado. E aí eu sempre pergunto, né? Coloco lá, só que é para vocês tirarem as dúvidas, né? No caso. A maioria não tira, não sei se tem ou não tem, né? Eu fico pensando que não tem. 13. São plateumintos hermafroditas, têm corpo achatado, vivem em ambientes terrestres e úmidos, alimentam-se de pequenos animais, como caramujos, apresentam grande capacidade de regeneração, ocelos, que permite perceber a diferença entre luminosidade. Esse texto se refere a um plateuminto chamado... Tênia? Planárias. Planárias. De vida livre, a tênia é parasita, Gabriel, né? 14. Observe os vermes e as imagens a seguir e escreva o nome do animal, né? O animal, o plateuminto ou nematóide, e justifique o que permite sua identificação dentro desse grupo. 1 é um plateuminto, é a planária, né? Um plateuminto, pois apresenta o corpo achatado. E o 2 ali, o outro desenho, é um nematódio, pois apresenta o seu corpo cilíndrico e afilado na extremidade. Ok? Corpo achatado no 1 e corpo cilíndrico afilado na extremidade no 2. 15. Esquistossomose é uma doença popularmente chamada de barriga d'água. Sobre essa doença, indique quem é o seu causador e como ele consegue chegar até o interior do corpo humano. Tênia? Esquistossomose é uma doença popularmente chamada barriga d'água. Ainda Então, dá. o nome do verme não pode ser tênia, né? Senão teria teníase. Sim. É causada por um verme chamado esquistossomo, e que penetra no corpo na forma de larva, do jeca-tatu que a gente falou, quando a pessoa entra na água contaminada, né? O nome do verme é esquistossoma, então. 16. O esquistossomose, observada no Brasil, causada pelo esquistossoma mansoni, é uma doença grave e debilitante. Na fase crônica, ocorre inflamação do fígado e do baço, além da típica ascite, barriga d'água, que é a liberação de líquidos no abdômen do hospedeiro, e ele fica com a barriga daquele jeito. Na profilaxia, que são as medidas preventivas da doença, é importante. 1. Construir redes de água de esgoto, óbvio, saneamento básico é fundamental. Exterminar o caramujo hospedeiro, também. Lembra que a gente falou dos peixes, né? Colocando lá para se alimentar deles. 3. Evitar o contato com águas possíveis infestadas por secárias, também é uma forma de evitar. 4. Combater a oncosferas e os cisticercos. Gente, cisticerco e oncosferas é da tênia, tá? Então, não tem nada a ver com ele. Então, é a letra E. Depois que aprendi isso, dá um medo, né, das coisas, por exemplo, agora eu tô com medo de entrar num rio, sei lá. Tem que ter medo de outras coisas, tem que também ter medo disso, mas tem que ter medo de outras coisas, de se enterrar na areia, né, que a maioria faz isso, também tem consequência. Quanto mais a gente estuda, mais a gente se previne, né? 17, sobre teníase, marque V para verdadeiro e F para falso, e depois corrija, né? A teníase em seres humanos pode causar um dos dois tipos de tênia, né? Através da tênia sólida e da sarginata, verdadeira, né? B,
As tênias se fixam na parede do intestino delgado por meio de ganchos e se alimentam de sangue por meio de suas ventosas. Não, ela não se alimenta de sangue, tá errado isso aqui. Então, as ventosas e ganchos têm função de fixar a tênia. Não é por aí que ela se alimenta do intestino, né? Então, é só corrigir ali. A contaminação dos seres humanos ocorre pela ingestão de larvas da tênia presentes na carne contaminada e mal cozida. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Verdadeira. Verdadeiro. D. Os porcos são hospedeiros dos dois tipos de tênia. Ih, já começou errado, né? Não, os porcos são hospedeiros da tênia solium, saginata é boi, ou vaca, né? Então, é só corrigir ali. E aí, os proglotes são partes do corpo das tênias, repletas de ovos, que são liberados com as fezes da pessoa doente e podem se espalhar pelo ambiente. Verdadeiro ou falso? Botei verdadeiro. Verdadeiro. É verdadeiro. 18. A ancilostomíase é popularmente chamada de amarelão. Por que essa doença recebe esse nome? Pois a pele da pessoa fica num tom amarelado. Por quê? Porque. Por causa das hemorragias que estão acontecendo no intestino? Isso, porque no caso a pessoa perde, tem perda de sangue, né? É isso que eu ia falar. Eu tava pensando em falar isso, mas porque tem uns gameta, né, vermelho. Ó, glóbulos vermelhos. Não sei. Gametas vermelho, não fala. Não, é glóbulos vermelhos. Ah, não sei, professor. O Só sei que tem sangue, o sangue ele serve de vermelho. alimento para esse verme. E aí a pessoa vai ficando enfraquecida, né? Com anemia profunda, ficando com a pele amarelada. Anemia causando que causa esse amarelão aí na pele, tá? Porque o sangue é amarelado, né? Daí ele só fica vermelho porque eu não sei o nome, esqueci o nome. Hemácia, não sei. Hemácias, glóbulos vermelhos do sangue. Tem a hemoglobina, que é o pigmento vermelho. Sim. A 19. Leia as informações. Uma mesma pessoa pode ter várias lombrigas em seu intestino, e esses vermes se alimentam dos nutrientes dos alimentos que a pessoa consome. Certo. 2. Uma pessoa com ascaridíase pode eliminar em suas fezes milhares de ovos de lombriga todos os dias. Por isso, o exame de fezes é indicado para descobrir essa verminose. Verdadeiro ou falso? Tá certo ou tá errado? Verdadeiro? Sim, tá certo. 3. As pessoas que se contaminam com a ascaridíase, que é a lombriga, ao entrar em águas contaminadas. Nada a ver, né? É alimentos contaminados e água contaminada, então tá errada 3. As pessoas podem se contaminar ingerindo água ou verduras mal lavadas, contaminadas com ovos de ascaris lumbricoides? Sim. Então é a letra B. 20. Algumas espécies de nematóides que não causam doenças, mas se alimentam de larvas de insetos, podem ser inseridas no solo pelos seres humanos. Com isso, esses vermes mantêm sob controle as populações de insetos que poderiam danificar as plantações ou as plantas e a produção de frutos. Como é chamado esse processo e qual é a sua vantagem em relação ao uso de defensivos agrícolas? O agrotóxico? O defensivo agrícola é o agrotóxico, Arthur. Então, que vantagem tem de inserir essas larvas as larvas. Não, ali, ó, de colocar, ó, algumas espécies causam doenças, né? Mas se alimentam de larvas de insetos. E qual é desses que não são parasitas, desses nematóides que não são parasitas? Qual é a vantagem da reação e como é o nome disso? Porque daí eles comem, tipo, os outros vermes que Eles são pragas, comem né? as larvas dos insetos. É. Tá. Então, como é que a gente chama isso? Controle de pesticida. Controle biológico, gente. São inseridos animais para comer outros animais. Controle biológico. É mais vantajoso porque é inofensivo ao ambiente. Não agride, não usa substâncias tóxicas no meio, como agrotóxicos. Certo?
Então, o nome disso que está falando aqui é controle biológico. É mais vantajoso porque não usa agrotóxicos em plantações. E sim, no caso, animais, né? E aí, ficamos aqui na correção. E agora vamos para os moluscos. De animais de corpo mole. Então, aqui nós já corrigimos. Todo mundo na página 14 aí. Eu vou compartilhar minha tela, tá? Com vocês. Moluscos e anelídeos. Aí nós temos os principais, são 2 filos também, pessoal. A gente está estudando aí, a gente já estudou filo dos quinidários, filo primeiro os poríferos, depois os quinidários, plateumintos, nematóides e agora moluscos e depois anelídeos. São 2 filos aqui também, tá? E aqui nós temos os principais representantes desses grupos, tanto de anelídeos, tem o corpo com anéis, como a minhoca, a sanguessuga, e dos moluscos, representante caramujo e o polvo. Ou a lula poderia ser, né? Então, você conhece algum representante desses moluscos? Já, a maioria conhece, né? Já ouvi falar minhoca, sanguessuga e tudo mais, né? Aqui tem algumas perguntas, só que eu vou fazer a pergunta aqui. Agora que você conhece alguns representantes dos moluscos e anelídeos, discuta as questões a seguir. Em quais ambientes podemos encontrar esses animais? Em quais ambientes eu posso encontrar esses animais? Aquático. Aquático e terrestre? Isso, eu vou encontrar em ambiente aquático, em ambiente terrestre, né? A outra pergunta: qual é o papel desses animais no ambiente em que vivem? Hein, pessoal, qual é o papel no ambiente em que vivem? Todos os animais, eles vão ter uma relação alimentar. Lembra que nós estudamos ano passado cadeia alimentar, relações alimentares? Então, todos esses animais vão participar de uma cadeia alimentar, né? Cada um nos ambientes em que eles vivem. E os moluscos, né? O nome desse filo tem a ver com a principal característica deles, que eles apresentam corpo mole. Eles são, então, invertebrados de corpo mole, eles vivem em ambiente úmido ou aquáticos, né? Ele pode viver tanto em ambiente terrestre quanto ambiente aquático. Caracol, na lesma, ambiente aquático e terrestre, e no ambiente aquático, o caramujo, tem o caramujo aquático, né? Tem o polvo, a lula, ostras, mariscos e mexilhões, né? São todos exemplos de moluscos aí. A grande maioria desse grupo, ele é dividido em cabeça, pé, aqui essa base toda do caramujo é o pé, e massa visceral fica aqui dentro, tá? Então, no caso do polvo, ele tem os pés transformados em tentáculos, né? Tentáculos aqui, e tem a cabeça e a massa visceral fica nessa região aqui, tá? A maioria dos moluscos vive em ambiente marinho, algumas espécies vivem fixas em rochas ou enterradas, como ostras, mariscos, né? Ou enterradas na areia. Eles respiram filtrando a água que passa por suas brânquias, né? Os que vivem em ambiente aquático aí, no caso, né? Os moluscos são classificados em 3 grupos, eles podem ser gastrópodes, cefalópodes e bivalves. Os gastrópodes, a palavra gastrópodes, né, faz referência gastro, parte intestinal aí, né? Pó dos pés ligado aos estômagos, podemos dizer assim, a palavra ali, ó, ventre, gastro, né? Pés, incluindo moluscos que rastejam, né? Então, pés ligados ao ventre ou à cavidade gástrica. São caracterizados
Esse grupo nós temos caramujo, lesmas e caracóis. Eles podem apresentar o corpo formado por pé, o pé que eu falei, mostrei ali para vocês, a cabeça e a massa visceral. Pode estar protegida por uma concha ou não, alguns têm concha, o caracol tem, a lesma não, né? Como no caso da lesma. Geralmente alimentos de plantas, né? Os caramujos aí, caracol. Algumas espécies podem ser carnívoras e se alimentam de detritos. Na boca desses animais, nós vamos encontrar uma espécie de língua, chamada de rádula. Ela serve para raspar o alimento, tá? Aí nós temos aqui, a maioria das espécies é hermafrodita, apresenta os dois sexos. Mesmo sendo hermafrodita, tem fecundação cruzada, eles precisam trocar os espermatozoides. Há algumas espécies marinhas com sexos separados, a maioria deles é hermafrodita. E a estrutura da rádula, que eu falei ali, ó, ela serve para raspar, né, os alimentos. Os tentáculos, na extremidade dos tentáculos, os olhos, a região da cabeça, a região do pé, essa base toda aqui, né? E ele tem, no caso do caracol, uma concha, onde está dentro dessa concha a massa visceral, tá? Então, os olhos ficam na extremidade dos tentáculos, tentáculo, cabeça, a boca fica aqui fica a rádula, a língua, né? E a concha ali com a massa visceral. Cefalópodes, céfalo, cabeça. Podos vem de pés, então pés ligados à cabeça, podemos dizer assim, né? Lula, polvo, náutilo, exemplos, né? São nomes de cefalópodes, a presença de pés e braços. Deixa eu ver o horário aqui, daqui a pouco eu já vou fazer a chamada, só vou terminar aqui. Ligados, então, tem os pés ligados à cabeça, né? O tentáculo, né? Ligado à cabeça, no caso. Nesse grupo estão polvo, lula, sépias e náutilos. Os polvos não têm concha. Nas lulas, elas têm uma concha interna. Náutilos é externa, como esse aqui que vocês estão vendo, esse animal aqui. Polvo, lulas e sépias têm uma pele, um grande número de células especializadas, denominadas cromatófaros, e eles são encontrados em espécies de outros grupos de animais também, como os camaleões, lagartos. Esses cromatóforos, eles alteram a coloração do animal de acordo com o ambiente e com a luminosidade. Pela ação dos cromatóforos, as lulas conseguem mudar rapidamente as cores de seus corpos durante rituais de acasalamento, e os polvos conseguem se camuflar também. Tá? Então, algumas espécies também têm o cromatóforo, não só eles. Tá? As lulas são animais muito rápidos. Pelo sifão, aqui nessa lateral está mostrando o sifão, ó, expelindo jato de tinta, né? Então, eles conseguem, lançando para fora do corpo fortes jatos de água, que se impulsionam, deslocando-os velozmente pela água, impossibilitando-lhes, eles possibilitam isso, que eles conseguem fugir de situação de perigo. Tanto as lulas quanto os polvos, eles são capazes de lançar uma substância chamada sépia. Estou mostrando aqui ele liberando a sépia, ó, tá? Semelhante à tinta nanquim, uma substância escura, tá? Com o objetivo de se camuflar dos predadores. Então, eles deixam a água turva e eles conseguem fugir. Também apresentam tentáculos com ventosas, que auxiliam a capturar presas, nas quais vão se alimentar. A reprodução do cefalópodes é sexuada. A maioria dos gametas, união dos gametas produzidos por machos e fêmeas, surge embriões que ficam abrigados no interior dos ovos. Os ovos são deixados no ambiente e desenvolvimento do embrião origina pequenos cefalópodes, parecido com os adultos, né? O desenvolvimento deles é direto, né? Não há estágio larval, já sai como vai ser na fase adulta. Ok? Aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre os bivalves, tá? Daí a gente vê isso na próxima aula. Eu vou fazer a chamada agora, tá? Não esqueçam de responder, senão não falta. Aí vai ser a aula do dia 11. Do 11. Deixa eu só fechar aqui.